Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Pedro Caravato, que é médico cirurgião bariátrico com formação em cirurgia bariátrica pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E a ideia é com você, Pedro, é discutir um pouco a respeito da cirurgia bariátrica. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite, João. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Acho que é sempre importante a gente aproveitar essas oportunidades para esclarecer sobre esse assunto que está tão em moda, né? Obesidade é um negócio que sempre chama a atenção das pessoas e trazer um pouco de informação de qualidade sobre esse tratamento, né? A cirurgia bariátrica, que é um tratamento que tem mudado a vida aí de muitas pessoas que buscam alternativas aí para o controle da obesidade. Ótimo. Bom, obviamente que existe todo um tratamento para a obesidade antes de se pensar em cirurgia, né? A cirurgia é um procedimento para casos específicos, né? Normalmente após um tratamento, uma tentativa de tratamento eh, de perda de peso por outros métodos, né? Muitas vezes as pessoas falam como uma forma fácil de perder peso, que não é verdade, acho que você vai entrar nessa discussão aí aos poucos, né? Mas eu queria ter de você um pouco, quer dizer, quando que você chega um paciente para você e fala, não, de fato tem indicação para fazer a cirurgia bariátrica? Bom, exatamente o que você falou, né, João? A cirurgia bariátrica, ela é um dos tratamentos da obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença multifatorial, extremamente complexa, e devido a essa complexidade da obesidade, o tratamento, às vezes, ele é muito difícil, né? Ele começa, sem dúvida nenhuma, com mudança de estilo de vida, buscando uma alimentação saudável, a prática de atividade física rotineira. Porém, infelizmente, a gente sabe que esse passo inicial, embora seja muito importante, ele traz resultados ainda muito aquém daquilo que o paciente realmente precisa em termos de perda de peso. A gente sabe que a obesidade, ela acarreta uma série de doenças associadas, e para a gente ter uma melhora, né, do padrão dessas doenças, um melhor controle dessas doenças, às vezes uma perda de peso ela tem que ser maior, né, geralmente 10%, às vezes 15%, para a gente ter um impacto positivo na nossa saúde e no controle dessas doenças. E, infelizmente, a mudança de estilo de vida, às vezes, né, na maioria das vezes, a gente não pode ser totalmente absolutista, mas ela não traz esse resultado que o nosso organismo precisa. E depois tem, sim, o tratamento clínico, acho que vai ser falado, né, em outras ocasiões, né, os novos medicamentos, que têm mostrado aí uma perda de peso fantástica, com redução, né, de risco cardiovascular, é uma coisa que tem se falado muito recentemente. E no topo dessa pirâmide aí de tratamento, vem a cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, sim, já é um tratamento bem reconhecido, estabelecido, com critérios bem definidos de indicação. E, basicamente, né, ela leva em consideração, para indicar a cirurgia, né, é levado em consideração, primeiro, o peso e a altura do paciente. É uma fórmula matemática que a gente chega dividindo o peso em quilos sobre a altura em metros ao quadrado. Então, é super simples essa fórmula. Se essa fórmula, o resultado dessa conta, for maior do que 40, isso já é obesidade grave, obesidade mórbida também é falado, ou se ela for maior do que 35, e aí o paciente ter alguma condição de saúde que agrava, né, o quadro, seja uma doença relacionada ou agravada pela obesidade, como hipertensão, diabetes, problemas ortopédicos, enfim, tem vários que a gente pode discorrer. Enfim, uma conta e um número. Esse número maior que 40 ou maior que 35 já seria um critério, desde que o paciente já tenha um histórico de obesidade há pelo menos 5 anos e de falha do tratamento já comprovada de pelo menos 2 anos. Tá? Então, não é que todo mundo que chega no IMC de 35, enfim, ou mais, já pode buscar a cirurgia bariátrica. Não é bem assim. Há necessidade, né,
Até porque tem muitas vezes que, com o tratamento clínico correto, com o acompanhamento correto, com o profissional habilitado, capacitado e toda uma equipe multidisciplinar, os resultados eles podem ser muito benéficos para o paciente e às vezes sem a necessidade de uma cirurgia, porque querendo ou não, cirurgia é cirurgia, ela tem riscos, é um procedimento invasivo, então, embora eu seja um defensor, né, da cirurgia bariátrica, há anos já que eu faço, que eu acredito no procedimento, eu acho que a gente precisa saber escolher muito bem o paciente. E ele também precisa saber onde ele está, para onde ele está tomando o caminho dele, né? Então, é uma conversa, é um diálogo que a gente leva em consideração, sim, esses critérios objetivos, mas tem muito essa conscientização do paciente. E eu acho que essa iniciativa sua também é muito importante, da gente poder estar levando esse tipo de informação. Ótimo. Bom, até eu, como ortopedista, acabo recebendo com uma certa frequência esses pacientes. Normalmente, esse paciente limítrofe é entre IMC de 35 e 40, buscando um laudo para indicação da cirurgia, indicando as comorbidades, especialmente no caso da ortopedia, os problemas de dor lombar e de artrose, né, que são muito comuns nesses pacientes. E muitos deles vêm com um discurso meio que querendo encurtar esse tempo, vamos dizer, querendo de alguma forma falar, olha, não, pô, eu quero fazer a bariátrica, né? Não, esse tratamento clínico não quer, não está muito, não interessa tanto o sofrimento do tratamento clínico, né? E uma situação que a gente vê muito, quer dizer, quando você fala em falha no tratamento clínico, depende muito do que você fez como tratamento clínico, né? Então, obviamente, com um tratamento clínico, uma falha de um tratamento clínico bem feito é muito diferente de uma falha de um tratamento clínico mal feito. E aí, basicamente, você está falando em estilo de vida, né? Melhora de qualidade de sono, prática regular de atividade física, melhora do padrão alimentar. Obviamente, muitas vezes as pessoas só pensam na parte alimentar, né? Agora, dentro de tudo isso, quer dizer, essas pessoas que de fato não conseguem mudar o estilo de vida, porque muitas vezes é aquela pessoa que trabalha, tem filho, tem uma série de outras coisas e não consegue, de fato, ou não se dedica para mudar esse estilo de vida. Isso para você é uma falha no tratamento, vamos dizer, não cirúrgico? É um paciente que você considera o tratamento bariátrico ou não? Esse é um paciente que ele primeiro precisa mudar o estilo de vida antes de pensar na bariátrica? Então, João, esse padrão ele é muito comum no nosso consultório, né? Todos os pacientes que chegam para a cirurgia bariátrica, a grande maioria, já tem aí uma história longa de luta contra a obesidade, né? Claro, às vezes ele não chega com todo a comprovação do tipo, olha, eu fiz esse tratamento de tal a tal data, tomei esse remédio, mas você vê que esse paciente já é um paciente que já tem uma história bem longa, muitos já passaram com diversos profissionais, e aí você, numa breve consulta, você começa a entender que realmente vem de um processo longo. Isso, para mim, claro, já considero que é um potencial paciente. Óbvio que é minha obrigação como profissional até apresentar para ele, né? Poxa, mas você chegou a usar algum tipo de medicação? Você chegou a fazer algum tipo de intervenção alimentar? Alguma coisa que você mudou? Tem muitos pacientes que nessa conversa falam, olha, doutor Pedro, eu já fiz isso, eu já usei as canetinhas, eu já usei aqueles remédios que dava diarreia, enfim, eles são um compêndio e eles têm essa consciência porque tem muitos anos de luta. Agora, esse paciente, claro, ele vai acabar indo para a cirurgia bariátrica. Tem pacientes também, por outro lado, que já chegaram e falaram assim, eu estou cansado e eu vim para fazer cirurgia bariátrica. Aí eu falo assim, mas está cansado do quê? Eu estou cansado de comer diet, de tirar o refrigerante. Eu falo, mas isso é uma mudança de estilo de vida?
Você chegou a passar com a nutricionista? Você chegou a passar com um educador físico? Você chegou a mudar teu sono? Enfim, teve alguma mudança ou foi só aquela coisa pontual de vou tirar o refrigerante no final do ano? Entendeu? Tem muito disso também. Esse paciente, eu acho que ele merece uma conscientização maior. Eu, como profissional, falo, olha, poxa, tem alternativas hoje, tem novos medicamentos, tem uma equipe que trabalha junto. Essa questão da atuação multidisciplinar, que antigamente a gente via meio deslocado, assim, fora da realidade do nosso cotidiano, hoje está muito bem formada, né? Todo cirurgião bariátrico, todo endocrinologista tem uma equipe multidisciplinar que atua de uma forma coordenada, né? Com um programa de acompanhamento, com todas as metas, aí cada um põe o nome que quiser. Mas isso tem sim a sua aplicação. Não é para todo mundo? Não. Mas esse paciente que chega com esse histórico, né, você vê que ele não fez nada supervisionado, dependendo da situação dele, ele pode se beneficiar sem dúvida nenhuma. Claro, por outro lado, tem aqueles pacientes que já chegam assim, com MCs extremamente elevados, acima de 50, por exemplo. Esse paciente até é uma normativa que esse paciente ele deve ser priorizado para a cirurgia bariátrica, independente do histórico. Então, aí sim, a gente está falando em doentes muito graves, com uma obesidade mais acentuada. Esse paciente eu não vou nem discutir. Mas esse borderline seu, que você muito bem colocou, que acontece muito no consultório, vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo, tentar entender esse histórico, para a gente poder dar para ele aquilo que for o melhor, né? Seja cirurgia ou não. Ótimo. E, bom, a gente acaba vendo muito, em alguns casos no consultório, mas até muitas vezes em mídia, coisa assim, pessoas que são extremamente obesas, né? Quer dizer, que provavelmente não vou falar em valores, mas provavelmente acima disso. Chega um momento em que você fala, olha, perde a indicação da bariátrica, onde a bariátrica talvez já deixe de ser uma indicação? Sim, os pacientes extremamente obesos, né? Eles, devido ao risco cirúrgico, aí eu não falo só da bariátrica, eu falo de qualquer procedimento cirúrgico, quando esse risco, por conta dessa obesidade, porque a gente sabe que a obesidade traz problema para respiração durante a cirurgia, traz problema para a circulação, podendo aumentar o risco de trombose. Existe uma série de problemas que acabam aumentando muito a chance de acontecer nesses pacientes com obesidade muito acentuada. E embora a cirurgia bariátrica seja extremamente eficaz para esses pacientes, ela não deve ser indicada de cara, porque o risco do procedimento aí é muito alto. Então, nesses pacientes, o que nós fazemos é orientar uma perda de peso, né, pré-operatória. Seja com dieta, aí tem dietas, né, que a gente chama de dietas de baixíssima quantidade de caloria, né, menos que 1.000 calorias por dia, por exemplo, até medicamentos ou até procedimentos endoscópicos que podem, e por a sua característica transitória, né, eles são temporários, eles podem promover uma perda de peso temporária, e aí você consegue operar esse paciente numa condição clínica melhor. Esse paciente ele não perde a indicação da cirurgia bariátrica, a gente só posterga um pouco, né? Ótimo. Bom, então partindo para os procedimentos cirúrgicos em si, eles, vamos dizer, são genericamente divididos aí em três grupos, né? Que seriam os restritivos, os desabsortivos e os mistos. Ah, o que seria isso e como escolher entre esses tipos de procedimento? Perfeito. Então, os procedimentos cirúrgicos hoje, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que hoje a cirurgia bariátrica, antes de falar da técnica, ela é feita em quase totalidade, inclusive alguns centros do Sistema Único de Saúde, pela via laparoscópica, né? Então, são os furinhos. Em vez de um corte normal, é feita através de 5 furos. Isso trouxe muita segurança ao procedimento.
diminuiu muito a incidência de complicações, né? Facilitou a recuperação do paciente, enfim. A cirurgia por laparoscopia, que é o que a gente chama de uma cirurgia pouco invasiva, ela trouxe uma série de benefícios em termos de recuperação e segurança também do procedimento. Então, hoje, a via de eleição é a laparoscopia, tá? Por laparoscopia, a gente faz a cirurgia bariátrica e ela se divide nesses grupos, né? Os mistos, os restritivos e os desabsortivos. Isso tem a ver com, eu diria que, os tempos que são feitos durante a cirurgia. Quando a gente mexe no intestino, né, em que é feito um desvio do intestino para diminuir o contato do intestino com o alimento, então o alimento passa mais rápido pelo intestino, isso diminui a absorção de nutrientes, esses são os procedimentos desabsortivos. Hoje, devido à alta incidência de complicações nutricionais que a gente observou, né, nesses procedimentos, principalmente de 2 décadas, a gente já quase não faz mais esse tipo de procedimento desabsortivo exclusivo, tá? Hoje a gente faz principalmente o que a gente chama de procedimento restritivo, em que o objetivo do procedimento restritivo é só diminuir a capacidade de armazenamento do alimento dentro do estômago. Então, o paciente ele tem uma saciedade precoce, ou seja, ele se sente satisfeito com menor quantidade de alimento que ele ingere. O exemplo principal hoje do procedimento restritivo é a gastrectomia vertical ou sleeve, né? Vem do inglês manga, né? Porque você retira um segmento lá do estômago e você deixa ele numa característica de um tubo mesmo, um cilindro. E isso gera aí uma capacidade, uma nova capacidade de mais ou menos uns 100 ml, né? Esse estômago passa a ter, e você não mexe no intestino, ou seja, você não mexe, não afeta a capacidade de absorção do intestino. Esse é o sleeve. A outra técnica que também é regulamentada e muito realizada no Brasil e no mundo também, que é uma técnica mista. Por que mista? Porque você tem o componente restritivo, né? Então você reduz o tamanho do estômago, o paciente ingere menos e tem saciedade, e você faz um pequeno desvio do intestino. Veja que eu friso essa questão do pequeno. Por quê? Porque você não diminui tanto a capacidade de absorção de nutrientes do intestino. Esse desvio é um desvio da porção inicial do intestino, que a gente sabe hoje que tem uma série de benefícios metabólicos através da circulação de hormônios, que vai ajudar muito no controle das doenças metabólicas, né? Principalmente diabetes, hipertensão, esteatose, né? Que é a gordura no fígado. Então, hoje, esse procedimento, que é o bypass gástrico ou gastroplastia em Y de Roux, ele é o procedimento misto mais realizado, né? Ótimo. Entre esses dois procedimentos, entre o bypass e a gastroplastia vertical, qual que tem sido mais utilizado? No mundo, a mais utilizada é a gastrectomia vertical, o sleeve, né? É um procedimento mais novo, tá? Ele foi colocado aí, teve uma realização, né? Ficou mais conhecido no início do ano 2000, e pelas características técnicas, aí tem uma série de questões envolvidas, mas hoje ela é feita no maior volume no mundo inteiro. No Brasil, ainda é o bypass gástrico, tá? O bypass gástrico, por que ele é não realizado tanto quanto o sleeve? Porque o bypass gástrico, ele é uma cirurgia que demanda eu diria que um know-how, um conhecimento mais técnico, porque envolve costura, anastomose, que é quando você corta um órgão e emenda em outro. Então, ela é tecnicamente mais difícil, exige mais do cirurgião, né? Mas no Brasil, ainda é o bypass gástrico a mais realizada.
é importante lembrar, né, para quem está vendo, que o Brasil é o país, depois dos Estados Unidos, que mais faz cirurgia bariátrica no mundo, né? Então, a gente tem muito conhecimento, a gente exporta muito conhecimento sobre a bariátrica, as pessoas respeitam muito a opinião dos cirurgiões brasileiros, e no Brasil foi um dos países que menos teve essa diferenciação, tá? Mas, assim, as duas têm vantagens e desvantagens, como todo procedimento, como toda indicação, a gente tem que levar em consideração. Ótimo, vamos chegar nisso aí já já. E a gastroplastia endoscópica, o que que é e o que que ela se difere desses outros procedimentos? A gastroplastia endoscópica, ela é uma intervenção por endoscopia, como o próprio nome diz, né? Então, é um procedimento que exige que o paciente fique anestesiado, como uma cirurgia, uma anestesia geral. As pessoas acham que não precisa ter anestesia, mas sim, o paciente é anestesiado, com um aparelho, que é uma endoscopia mesmo, um aparelho de endoscopia, é feito como se fosse uma aplicatura. Pensa naquela barra de calça, ou numa calça de um paciente que emagreceu, de uma pessoa que emagreceu. Você não quer perder aquela calça e você leva aquela calça no costureiro para ele fazer um ajuste. Ele vai lá e ele dá uns pontinhos para ir diminuindo aquele tamanho, né, da cintura da calça. Basicamente é isso. Por endoscopia, o profissional ele vai lá e ele dá um ponto de um lado do estômago, dá um ponto do outro lado do estômago e puxa. E isso faz o quê? Imbrica. Ele meio que vai ajustando. Ele vai dando vários pontinhos para que o estômago, que é desse tamanho, ele comece a imbricar até ficar com uma capacidade reduzida. A ideia é fantástica. O problema é que a tecnologia não acompanhou essa ideia. Por quê? Porque esses pontos, na grande maioria das vezes, acabam se soltando, porque o estômago, ele é um órgão muscular extremamente forte. Então, você não consegue manter esse ponto por muito tempo. Muitos pontos acabam soltando e a anatomia do estômago volta ao normal. Tá? Então, embora, sim, promova uma perda de peso, às vezes 10, 15%, às vezes até 20% no início, no longo prazo, por conta dessas características, o paciente acaba recuperando uma alta chance de recuperação de peso depois de algum tempo, né? Ótimo. Bom, e aí, assim, na hora de pensar na escolha entre esses procedimentos, a gente tem que pensar nos benefícios e nos problemas que ela envolve, né? Quando se pensa em benefício na cirurgia bariátrica, basicamente a gente fala em perda de peso e todos os benefícios decorrentes dessa perda de peso. Então, melhora de diabetes, melhora funcional, melhora de, enfim, de tudo que está envolvido aí com a obesidade, né? Em relação a isso, em relação à perda de peso, isso ajuda a escolher o tipo de procedimento, ou seja, a gastroplastia vertical ou o sleeve gástrico, eles têm uma expectativa diferente de perda de peso? Então, João, as duas técnicas têm uma perda de peso muito semelhante, tá? Em torno de 35%, às vezes até 40% da perda de peso, do peso total, vamos dizer. Claro que isso é uma curva, né? Então, tem aquelas pessoas que estão no meio da curva, que é a maioria, e tem aquelas pessoas que estão fora da curva. Tem pessoas que perdem mais, já perderam 50% do peso total? Tem. E tem pessoas que também perderam menos. Mas a curva de peso, a evolução do peso, ela é muito parecida para as duas técnicas nos primeiros 2, 3 anos. O que a gente tem visto é que, com o tempo, né, existe sim essa perda de peso, ela existe uma estabilidade do peso em torno aí dos 2 anos, então o paciente começa a manter o seu peso e sempre, né, muitos pacientes experimentam uma recuperação de peso. Mas é uma recuperação de peso muitas vezes esperada,
né, planejada, que a gente consegue controlar muito com a mudança do estilo de vida. Daí eu reforço aquela necessidade de um acompanhamento para todas as pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica ou estão pensando nisso. Não, o tratamento não termina com a cirurgia. Pelo contrário, o tratamento ele começa com a cirurgia. Justamente para quê? Para a gente ter, né, sucesso nessa manutenção de peso. Legal. Essa manutenção... Não, pode falar, pode falar. Essa manutenção de peso, ela é, né, a gente consegue atingi-la como? Prática de atividade física. Você sabe muito melhor do que eu, mas o músculo, ele é hoje fundamental quando a gente fala em gasto energético, em capacidade funcional, enfim, tudo isso vem da questão de ganho de massa magra. A gente precisa fazer atividade física que gere, né, ganho de massa magra, massa muscular, e manter sempre uma alimentação balanceada. Independente disso, sim, o paciente eles podem experimentar uma recuperação de peso, em torno aí de 5 a 10%. Né? O que a gente tem visto, infelizmente, é que existe uma tendência do paciente que fez a gastrectomia vertical, né, ou sleeve, apresentar uma recuperação maior, tá? Em torno de 15%, 10% a 15%. Então, o que eu falo sempre para os pacientes que fazem o sleeve? Você precisa estar sempre atento à tua mudança de estilo de vida, porque é uma cirurgia que depende muito dessa reeducação. Porque, como eu falei, a gente não mexeu na sua capacidade de absorção. A gente mexeu na sua capacidade de armazenamento, né, do alimento. Então, isso é muito importante o paciente entender. Porque se ele começar a fazer opções por alimentos altamente calóricos, de fácil digestão, ou seja, que passam muito fácil pelo estômago, a chance dele recuperar peso é muito maior. Ótimo. Bom, só para alinhar um pouquinho o que você está falando, em relação à perda de peso, você falou algumas porcentagens, alguns valores em peso total, né? Quando você fala numa perda de... Vamos botar 50%, porque só para facilitar aqui, né? 50% do peso total dele, ou seja, se ele tem 100 quilos, ele está indo para 50, ou é 50% do excesso de peso? Não. É 50% do peso total. Então, se ele pesa 100, ele cai para 50. Claro, 50% é aquele... É o extremo da curva, né? Exato. Geralmente é em torno de 35, bons resultados 40. Então, ele tem 120 quilos, 100 quilos. Ele perde 40, baixa para 60, já é um ótimo, né, benefício. Isso é importante, a gente até... É uma coisa que eu explico muito para os pacientes que vêm aqui com 200 quilos, por exemplo. Esse paciente que ele tem 200 quilos, se ele perder 40% do peso, ele vai perder 80 quilos. Mas ele vai continuar tendo 120 quilos, né? Que às vezes ainda entra naquele grau de obesidade, por exemplo. Então, aquela ideia de que a cirurgia bariátrica, a pessoa vai ficar esbelta, né, para todo mundo, isso não é uma regra, né? Isso depende muito do físico da pessoa, da aptidão física, da alimentação, da idade, questão genética, enfim, tem uma série de fatores que estão ligados a isso. O objetivo da cirurgia bariátrica, então eu reforço isso, ele não é estético, ele é saúde. A gente tem uma doença grave que acarreta uma série de complicações no longo prazo. Então, a partir do momento que a gente tira esse paciente de 200 quilos e abaixa ele para 120, mas ele está sem dor no joelho, sem tomar remédio da pressão, sem tomar remédio de diabetes, e ele está ativo, para mim, isso é um sucesso absoluto, né? Então, às vezes é importante a gente reforçar isso, porque
Eu já vi isso, né? Pacientes que chegam aqui, porque o fulano, conheço alguém que está com 130 quilos pós-bariátrica, mas 130 quilos, quanto que ele tinha, né? Ou, ele está com 90, mas quanto ele tinha, né? Então, a gente tem que sempre pensar em perda, percentual de perda, né? Não é só aquele valor absoluto. E aí acho que é um ponto de pensar o que vai fazer antes da cirurgia, né? Porque não adianta, se você tem 200 e caiu para 170, você vai ter uma perda, você vai chegar no peso final melhor. Se você está com 170 e está programando a cirurgia e vai para 190, a cirurgia vai ter um resultado mais limitado aí também. Sem dúvida. Isso, infelizmente, a gente já viu, né? Já aconteceu pacientes que falam assim, então quer dizer que o critério é o peso e a altura, mas eu não estou no critério, então eu vou engordar para operar. É a pior coisa que o paciente pode fazer. Engordar para operar leva a aumento de risco cirúrgico, prejudica o resultado da cirurgia. Então, se alguém ouvir isso, sai correndo, porque não é a saída, né? Sempre a gente tem que... A cirurgia tem o seu momento de ser indicada, tem que ser muito bem avaliada, estudada, pesar prós e contras. Mas engordar para operar, né? Porque às vezes a gente vê, né, aqueles casos, ele está optando pela saída mais fácil. De jeito nenhum, né? A cirurgia não é saída fácil, né? A cirurgia, ela exige de você muita mudança, né? Que vem para o bem, sem dúvida nenhuma, mas para a gente ter esse resultado no longo prazo, a gente tem que mudar, né? E essa mudança é para sempre. Então, é um compromisso. Eu sempre falo para os pacientes que vêm aqui, quanto mais você... Como uma revisão de carro. Você não vai na concessionária todo ano? Eu quero te ver todo ano. Porque senão, lá na frente, se tiver recuperação, às vezes a gente perdeu um tempo muito precioso para intervir. Ótimo, legal. Bom, a obesidade tem algumas complicações que a gente já citou brevemente. E eu queria entender um pouco como que esses pacientes se comportam com a cirurgia. Então, o primeiro ponto é o diabetes, né? Então, o diabetes 2, a síndrome metabólica, é uma das principais complicações da obesidade, né? Qual é o impacto da cirurgia bariátrica nessas condições? Bom, pensando no paciente com diabetes tipo 2, né? A gente sabe que o diabetes no longo prazo ele está associado a uma série de problemas, eventos cardiovasculares, né? E aí entenda-se infarto agudo do miocárdio, não, infarto cardíaco, o acidente vascular cerebral, por exemplo, né, que é o derrame, ou o isquêmico também, e a insuficiência renal, né, que é uma complicação tardia do diabetes. A cirurgia bariátrica hoje ela tem um impacto extremamente positivo sobre o diabetes, né? Principalmente, inclusive, eu digo, nos primeiros meses após a cirurgia. Porque a gente sabe que não é só uma questão de restrição calórica, né? Mas a gente sabe que tem outros mecanismos que estão associados à cirurgia que vão agir no fígado, melhorando a resistência insulínica, na célula muscular, melhorando a resistência insulínica, vão agir no pâncreas, ajudando na produção de insulina, que é o hormônio que regula a taxa de açúcar no sangue. Então, a cirurgia hoje, para o diabetes, ela tem um benefício enorme. Muitos pacientes que utilizavam insulina deixaram de usar insulina. Muitos pacientes que usavam mais de uma classe de hipoglicemiante, né, ou de alguma outra categoria de antidiabético, reduziram a sua necessidade de remédio. Mais importante é lembrar que, por ser uma doença crônica, nem sempre a gente consegue tirar toda a medicação, né? Então, não é que, porque eu fiz a bariátrica, eu não vou mais tomar remédio. Não é bem assim. Mas que, com certeza, você vai ter um melhor controle
da sua doença metabólica, seja ela diabetes, seja ela hipertensão, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia, em termos de porcentagem, né? Você pensar num paciente hipertenso. Paciente hipertenso, depois de um ano, 50% já fica sem nenhum tipo de remédio antihipertensivo, né? Claro, com o tempo, a necessidade de remédio ela pode aumentar. Mas aí vem aquela história. É uma doença que, apesar do uso do medicamento, você está usando menos e você está controlando melhor. Então, o importante é a gente entender que a cirurgia bariátrica, ela atua em conjunto com outros tratamentos, seja do diabetes, seja da hipertensão, seja de outras doenças e hoje, inclusive, da própria obesidade. Hoje a gente sabe que tem pacientes que podem usar remédios para ajudar nessa manutenção de peso no longo prazo, né? Então, é importante a gente saber e deixar bem claro, não é porque você fez cirurgia bariátrica que você vai parar com todos os remédios, não é bem assim. Mas que você vai controlar muito e vai reduzir, por exemplo, mortalidade, óbito por doença associada ao diabetes, reduziu em 92% nos pacientes operados, quando comparado aos pacientes não operados. Então, a redução é muito drástica. O benefício que a cirurgia traz é muito grande, né? Mas sempre lembrando que a gente está falando de doenças crônicas, né? Ótimo. Bom, a gente na ortopedia acaba pegando muitos pacientes que chegam com uma queixa de artrose, seja no pré-operatório, seja no pós-operatório, né? É esperado que se tenha uma melhora de dor com a cirurgia bariátrica, porque é uma coisa fácil de até fácil de entender, né? Você tem uma articulação, você tem mais peso em cima dela, você tende a sentir mais o problema que você já tem, né? A artrose ela não vai curar com a cirurgia bariátrica, mas ela pode melhorar muito os sintomas de dor, de mobilidade que são causados pela artrose após a cirurgia, né? E de fato a gente vê isso em muitos pacientes. Talvez vocês veem mais que a gente, porque a gente vê um outro grupo de pacientes que muitas vezes piora a dor após-operatório, que é uma coisa que é fora um pouco do esperado, né? Aquela pessoa que perde um peso importante e volta a falar, bom, a minha dor no joelho piorou. Como é que você explicaria isso? Então, isso eu vejo bastante, né? Parece que o paciente, poxa, eu fiz a cirurgia bariátrica para melhorar a minha dor no joelho, mas eu estou vendo que ela está piorando. E eu acho que muito é o próprio recrutamento da articulação. Eu acho que o paciente muito obeso, no pré-operatório, ele tem uma limitação funcional tão importante que ele quase não usa a articulação. E chega um momento que, a partir do momento que ele começa a perder peso, ele começa a andar mais, andar por mais tempo, ele começa a recrutar mais essa articulação. Então, o que eu tenho visto, aí você também pode complementar, é essa piora transitória, né? Também tem outra situação, né? Não só essa questão da gente usar mais a nossa articulação, mas a gente sabe também que a perda de peso, principalmente nos primeiros meses, ela é muito intensa, né? É muito rápida. Então, a gente não perde só massa, não perde só gordura, a gente também perde massa muscular. Então, também essa questão da perda de massa magra tem um impacto na articulação. Tanto que das primeiras condutas, né, do ortopedista, quando vê isso, claro, ele otimiza a analgesia, vê a melhor forma de controlar isso, mas é também fortalecimento muscular, né? Então, eu acho que isso também impacta. Mas eu acho que o que eu vejo muito é isso, né? O paciente que usava muito pouco essa articulação, ele tinha aquela marcha mais para preservar, meio antálgica, aquela coisa toda, e de repente ele começa a recrutar mais. E ele começa a perceber que está piorando. E aí acho que essas intervenções, né,
vamos dar remédio, vamos fazer fisioterapia, vamos fazer fortalecimento muscular, né? Elas são super importantes, né? E naquele caso que você comentou, poxa, o cara tem uma artrose que já, né, a articulação já está muito comprometida e já tem indicação cirúrgica. Poxa, mesmo nesse caso, se for cirúrgico, né, com certeza o resultado pós-cirurgia, num paciente que perdeu peso, é muito melhor, né? Acho que isso prolonga. Aí você pode até falar melhor, mas a prótese, ela tem uma vida até mais, uma vida útil maior, não? Eu acho que são dois pontos, né? O primeiro é a vida útil, sem dúvida faz diferença. Agora, funcionalmente também, né? O joelho, com a artrose depende muito de mobilidade, de musculatura, de outras coisas. Então, às vezes, você trocar só a articulação e não envolver o resto, o paciente muitas vezes não é incomum a gente ver paciente que fala que não melhora, né? Então, assim, acho que o tratamento da obesidade, de fato, é um ponto fundamental para esses pacientes, né? Agora, eu acho que a ideia é muito dentro disso que você falou mesmo. Então, assim, a gente espera uma melhora de dor, mas não é incomum ver essa piora, né? E uma coisa que tem sido muito vista é justamente essa questão de perda de massa muscular, né? E aí, o que eu acrescentaria só disso, quer dizer, a importância da atividade física para preservar a massa muscular e também a importância da parte nutricional pós-operatória, porque se tem uma nutrição que está deficiente, está um déficit proteico, você somar essa perda de massa intensa com um déficit proteico, isso vai levar a uma perda ainda maior da musculatura e o paciente vai sentir, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente tem que pegar desde o começo, né? Porque muitos pacientes, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, né, começa a conversar, muitos ficam muito preocupados com a questão das vitaminas, né? Ah, eu vou ter que tomar vitamina para o resto da vida. Veja, a vitamina é importante, a suplementação é importante, independente de bariátrico ou não. Qualquer pessoa que passa por uma privação, né, de dieta, né, dietética mais intensa, vai precisar de algum tipo de suplementação. Mas eu diria que uma coisa tão importante ou mais é a suplementação proteica, né? Infelizmente, agora está mudando um pouco, a gente tem visto alguns remédios novos que têm ajudado na preservação da massa magra durante esse processo de emagrecimento. Mas até o momento, na nossa prática mesmo, né, o que a gente tem visto é perdas de peso mais intensas acompanhadas com perda de massa muscular. Quanto? 1/3. 30% da nossa perda é de massa muscular. Então, isso tem um impacto muito grande na questão funcional. Por isso que a minha preocupação, desde o começo, é orientar o paciente à suplementação proteica. Tome o seu whey protein. É difícil, no começo é difícil. Vamos usar vários artifícios para que você possa ingerir uma quantidade adequada de whey protein ou de outro suplemento. Priorize sempre a proteína na sua dieta, né? Então, no começo, a restrição pós-bariátrica ela é muito intensa. Então, não dá para o paciente montar aquele prato e comer tudo. Não, ele vai priorizar. Ele começa pela proteína, depois ele passa para as fibras, porque, querendo ou não, é uma fonte importante, que tem os vegetais, tem muitas vitaminas, e o carboidrato passa a ser a última, se der, sabe? Como eu vou comer aqui o meu carboidrato? Mas a proteína, às vezes a gente não dá tanta importância como ela deveria ser, entendeu? Então é super importante. O whey é ruim, né? Quem é operado sabe que o whey no começo, realmente a digestão é mais difícil, mas o whey é fundamental, né? O whey é aquela proteína hidrolisada do leite. Enfim, então é muito importante, porque tem um impacto positivo na questão funcional, ajuda na recuperação de massa magra que é perdida. Lá na frente, essa massa magra, esse músculo, ele é extremamente metabolicamente ativo, então ajuda na queima calórica, na manutenção de peso, tem uma série de benefícios e impactos no longo prazo que é fundamental.
Se eu puder dar uma dica para o paciente que faz cirurgia bariátrica, faça atividade física. A mais importante, faça atividade física, porque isso faz toda a diferença daquele paciente no pós-operatório lá na frente, em termos de melhora funcional, melhora da qualidade de vida. É nítido a diferença daquela pessoa que fez atividade física, daquela pessoa que não fez atividade física. E não precisa ser maratonista, halterofilista, atleta profissional, não é isso. É meia hora por dia, começa com uma caminhada, vai devagar, aí vai aos poucos fazendo levantamento de peso, enfim. Aí sim, uma atividade mais voltada a ganho de massa, passinhos curtos, justamente para você ir percebendo ao longo da semana, ao longo dos meses, esse ganho. Porque a gente sabe que mudar hábito é muito difícil, né? Então, para a gente incorporar um novo hábito, a gente precisa de pelo menos um mês, né? Às vezes um pouco menos, tal. Mas, assim, para a gente ter isso, a gente precisa ter resultado, a gente quer ver esse ganho, né? E é muito difícil trabalhar com imediatismos. Mas se você começar de pouquinho em pouquinho, você vai ver que lá na frente, o impacto que isso vai ter no resultado da tua cirurgia, né? E de outros tratamentos, o resultado da tua cirurgia como ortopedista, né? O impacto é muito positivo, né? Então, vale a pena, é a dica, né? É o conselho que eu dou sempre para os pacientes. Ótimo. Bom, como médico do esporte, assim, se fosse complementar alguma coisa nesse sentido, né, uma crítica que muitas vezes a gente faz, assim, para cirurgiões clínicos e outros especialistas é que muitas vezes se prescreve medicação de uma forma muito clara, né? Então você pega uma medicação, você fala, olha, você vai tomar esse remédio tantas gramas, ah, tantas vezes por dia durante um número X de dias, né? E na hora de falar em atividade física, você fala, olha, precisa fazer atividade física, né? E acabou por aí a orientação, né? Então, quando se pensa em atividade física, você tem diferentes tipos de atividades, tem exercícios para ganho de mobilidade, que é importante nesses casos, para ganho de força, que é importante nesses casos, um exercício aeróbico que tem o seu papel, mas talvez não seja o principal nesse momento. Enfim, aí muitas vezes vale a pena ter uma orientação mais direcionada para isso também, com o foco, com os objetivos que são pertinentes a quem fez esse tipo de cirurgia, né? É isso aí. Legal. Ah, a gente vai ter alguma discussão específica depois, falando um pouco sobre a alimentação pós-cirurgia bariátrica. Não quero entrar em detalhes, porque isso é um tema muito longo, aí, uma discussão grande de como funciona essa alimentação após a cirurgia. Mas a ideia aqui era só dar uma visão geral um pouco. Quer dizer, como que essa pessoa se... Primeiro, a importância de, que a gente já foi falado mais de uma vez, de ter uma alimentação saudável, uma dieta hiperproteica, com eh, as vitaminas e minerais adequados, se não for possível pela alimentação, que usa suplementação para isso, vai ter as indicações para isso, né? Mas como que é essa rotina? O paciente come volume menor, come mais vezes, ele tem fome, como é que funciona isso? Bom, essa é uma pergunta muito importante, muito pertinente, porque todos os pacientes perguntam se depois da cirurgia eles vão ter fome. A verdade é que tem duas situações. Tem a fome, como uma resposta fisiológica do nosso organismo, pela aquela necessidade de caloria, de energia, e tem a fome emocional, que é o comer emocional, que aí é um outro problema, né? Que aí é aquela questão da... eu não falo compulsão, porque compulsão é um diagnóstico clínico, é difícil da gente fechar, tem vários critérios. Mas tem aquela vontade de comer, tá? Então, em termos leigos, eu vou falar da vontade de comer. Primeiro, a fome, realmente existe estudos que mostram que a fome diminui, principalmente inicialmente, logo após a cirurgia, a pessoa, ela tem menos fome, ela se satisfaz com menor quantidade de alimento.
Porém, a restrição, né, ela priva o paciente muito, né, no início, né, porque a restrição é muito alta. Então, como a gente vai tentar encontrar um equilíbrio entre as necessidades calóricas para que o paciente também não tenha aquela compulsão, aquela vontade de comer, porque fome realmente, no começo, ela tende a ter esse gatilho diminuído. Fracionar a dieta é fundamental. Então, a primeira coisa que o paciente aprende é comer menor quantidade, mais vezes ao dia. Primeiro, porque tem a restrição, então não vai conseguir comer muito. Segundo, se for comer só quando tiver algum sinal, né, de fome, isso pode não suprir as necessidades e às vezes ter alguma carência, né, alguma privação mais intensa, mais importante de algum nutriente. E segundo, ter a questão do comer emocional. Também isso atrapalha muito, porque a pessoa acaba buscando os alimentos de digestão mais fácil, que são aquelas calorias ruins, calorias vazias. Então, a primeira coisa que a gente orienta o paciente é isso. Você tem que, sim, comer de uma forma, uma alimentação equilibrada, priorizando a proteína, mas você vai comer mais vezes ao dia, em menor quantidade, porque não vai caber muito no teu estômago operado, né? Essa, eu diria que é uma regra de ouro. Além disso, a mastigação, a pessoa aprende que ela tem que mastigar muito bem, que ela tem que comer devagar. Porque se ela entrar naquele automático que a gente sempre fez, que é comer rápido, porque tem horário para voltar para o trabalho, ou porque o trânsito, ou porque isso e aquilo, esse alimento ele vai cair como uma pedra. E pode dar aquela sensação de impactação, dor, náuseas, em casos extremos, a pessoa até chegar aos vômitos para eliminar aquele conteúdo que não foi bem digerido. Então, veja que, principalmente nesses primeiros meses após a cirurgia, às vezes até mais, essa reeducação, não só como uma dieta, mas com relação à forma como a gente se alimenta, ela é super importante, né? Então, comer devagar, mastigar bem, comer menor quantidade nas refeições, comer mais vezes ao longo do dia, tudo isso faz parte da regrinha de ouro do paciente que tem cirurgia por bariátrica, né? E, óbvio, sempre priorizando a proteína. Ótimo, legal. O que é a síndrome de dumping? Boa. O dumping vai nessa linha da reeducação, né? Na verdade, o dumping nada mais é do que uma resposta fisiológica, uma resposta do nosso organismo, frente a um alimento que foi mal digerido e chegou mais concentrado dentro do intestino delgado, que é onde faz a absorção dos nutrientes. Numa pessoa não operada, no trato gastrointestinal normal, você come, esse alimento chega no estômago, esse estômago, no estômago ele sofre já o processo de digestão ali, tanto mecânica por conta das contrações, como pela ação das enzimas, e ele fica ali um tempo sendo digerido. E aí, depois que passa por um processo de digestão no estômago, ele começa a ser passado, né? Enfim, começa a ter a sua passagem para o intestino, onde começa o processo de absorção. No paciente operado de bariátrica, aí vai muito da técnica, então isso é uma coisa mais vista em pacientes que têm bypass, por exemplo. Esse alimento, ele passa pouco tempo no estômago e ele vai direto para o intestino. Quando ele chega no intestino mais concentrado, ele pode provocar a passagem de água para dentro da luz do intestino, por conta de osmolaridade, então está muito concentrado, então ele puxa a água, e quando ele puxa a água, essa água sai do nosso vaso
e leva à queda da pressão. Como resposta, a pessoa começa a ter batedeira, né, taquicardia, começa a ter sudorese, as extremidades ficam frias, né, e com suor, e pode ter dor abdominal, pode ter diarreia, às vezes até uma sensação de desmaio. Quem tem dumping pós-bariátrica nunca esquece o primeiro dumping. E geralmente está associado a isso, algum alimento de fácil digestão. Então, por exemplo, carboidrato, gordura, que passa rápido pelo estômago e chega no intestino. Então, e o paciente lembra, ele fala, nossa, hoje eu atendi uma paciente exatamente assim. Doutor, foi comer um kiwi, e o kiwi me deu isso daí. Então, veja, não é todo mundo que tem o dumping, e a intensidade do dumping, ela difere de pessoa para pessoa, não é uma coisa que a gente consegue prever. Mas quando a gente tem esse dumping, a gente associa a medicação ao alimento que desencadeou, a gente vai lá e geralmente fala, eu não quero mais isso aqui por um bom tempo. Então, eu sempre falo para os pacientes isso, o dumping, ele é bom de acontecer, porque ele é um sinal de alerta da sua cirurgia, de que você fez ou ingeriu alguma coisa calórica, gordurosa, que vai prejudicar o resultado lá na frente. Então, você tirando esse alimento da tua rotina, da tua dieta do dia a dia, isso vai ser bom para você. E geralmente é isso que acontece. O paciente, ele perde a vontade, né, por receio, ele tira esse alimento da jogada e ele passa a evitar. Porque é bom lá na frente, porque geralmente é um alimento, como eu te falei, calórico, né, a fácil absorção, e aí isso aí pode levar à recuperação de peso lá na frente. Então, o dumping, né, o paciente bem orientado em relação ao dumping, saber identificar e saber evitar os alimentos que desencadeiam, é bom lá na frente. Muito bom. E em relação ao hábito intestinal, a cirurgia muda isso? Muda, né? Antigamente, por conta até dos mitos, né, e um pouco de verdade também das cirurgias desabsortivas, as pessoas achavam que todo bariátrico, ele precisava ter um banheiro portátil, né, e só dele, porque era de repente que tinha que ir no banheiro e empesteava o banheiro inteiro, né. Isso acontecia mesmo nessas cirurgias desabsortivas. Hoje é o oposto, né? O paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele tende a ir menos vezes ao banheiro do que o habitual, né? Habitual a gente entende que seria o ideal, né? Uma evacuação por dia, por exemplo, né? O paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele tende a ir uma vez a cada 2 dias, enfim, diminui o hábito. Por quê? Primeiro, porque ele ingere menos quantidade de fibra, né? Segundo, ele ingere menos quantidade de água. E água mais fibra é fundamental para a formação das fezes. Então, a tendência é o oposto. É que o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele vá menos ao banheiro. Claro, depende muito do quê? Do hábito e da dieta desse paciente. Então, assim como o dumping é uma resposta do organismo a um alimento que não foi muito bom para o paciente, a diarreia também é. Se você for lá e ingerir alta quantidade de gordura, essa gordura ela pode passar mais rápido pelo intestino. E gordura a mais nas fezes pode levar a diarreia. O Xenical era um comprimido, um remédio que agia dessa forma. Você ingeria ele para diminuir a absorção de gordura. Qual que era o efeito colateral de Xenical? Diarreia, principalmente quando? Depois da pizza do domingo. Então, é uma coisa que a gente vê, né? Se o paciente mantém uma alta ingesta de gordura na sua dieta, ele tende a ter evacuações mais amolecidas, pode aumentar a frequência e, geralmente, evacuações mais mal cheirosas, porque a alta quantidade de gordura nas fezes leva a isso, né? Então, é muito importante o paciente falar assim, poxa, eu vim aqui, doutor, porque eu te vi lá falando que eu vou menos ao banheiro, mas, na verdade, eu estou indo muito mais.
de vez em quando eu tenho diarreia, isso está me incomodando. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Entender o que ele está comendo. Então, por quê? Porque na grande maioria das vezes, claro, a gente não pode ser fechar o diagnóstico, mas na grande maioria das vezes, isso tem a ver com desvio alimentar, né? Então, aí a gente faz uma investigação, né? Vê como é que está a dieta dessa pessoa, antes de falar que isso é um problema desencadeado pela cirurgia. Ótimo. Bom, um último ponto que às vezes é mal. As pessoas acabam tendo vergonha de conversar, discutir, mas que tem um impacto nesse tipo de cirurgia. A bariátrica ela melhora o vigor, melhora o bem-estar, melhora a autoimagem corporal desses pacientes, né? O que, em relação ao desejo sexual, libido, isso daí também é afetado pela cirurgia? Bom, primeira coisa, né, a libido, né, e desejo sexual, são vários fatores que interferem nessa questão. Via de regra, pensando na questão hormonal, a gente sabe que a gordura, ela é um fator de conversão, né, de testosterona e para estrogênio, né? Então a gente tem altos níveis de estrogênio e baixos níveis de testosterona. E a testosterona está muito ligada à questão da libido. Então, quando o paciente começa a perder peso, né, existe sim uma diminuição do estrogênio, né, e esse aumento da testosterona por não conversão. Então, às vezes, a gente vê que existe sim um aumento da libido, tá? Via de regra é para todo mundo? Não, porque a gente sabe que tem outros fatores envolvidos, tá? Mas pode acontecer sim, é uma coisa que a gente vê, esse aumento da libido. Tem a questão psicológica também, né? Então, como eu falei, é complexo, mas, por exemplo, tem muitos pacientes que têm um isolamento social muito importante, né? Porque a gente sabe que a obesidade, ela causa vários problemas do ponto de vista psicológico, tá? Assim como outras doenças crônicas, mas a gente sabe que a obesidade tem um impacto muito grande na questão social. E a pessoa, quando, poxa, muda o seu hábito, vê resultado, começa a ter uma melhora da qualidade de vida, aumento da autoestima, é uma pessoa que também sente-se mais confiante, né, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos pessoais, então também tem esse impacto. Então não é só a questão física, por conta, né, dessa questão hormonal, mas também a questão psicológica. É importante lembrar também que, por outro lado, essa perda de peso muito intensa, né, e a perda de proteína, às vezes pode diminuir, né, aquela questão, o vigor, né? A gente sabe que também tem isso. É um processo de catabolismo muito grande. Então, são dois momentos. Um momento em que a pessoa está perdendo muito peso, aí é outra situação, porque está consumindo proteína, a pessoa, às vezes, ela pode falar, poxa, eu me sinto fraco, falta aquela vontade de fazer alguma coisa, aquela iniciativa. Poxa, tem várias coisas que a gente tem que abordar nessa situação. Mas lá na frente, quando já tem um peso mais estabilizado, já está mais equilibrado, geralmente esse vigor, essa libido, tudo isso aumenta, tá? Então são duas situações diferentes. Legal. Bom, só lembrando aqui que você falou da testosterona e do estrogênio, né? Muitas vezes as pessoas falam que a testosterona é o hormônio masculino, o estrogênio é o hormônio feminino, né? Mas, no fundo, homens e mulheres produzem ambos hormônios em quantidades diferentes aí, né? Então, Exato. isso é válido para os dois. E em relação ainda com essa questão hormonal, que impacto que vamos dizer, que a bariátrica vai ter na fertilidade dos pacientes e, mais do que isso, quer dizer, de que forma que ela influencia uma eventual gestação? Ela aumenta o risco para esses pacientes? Existe alguma orientação para aquela mulher que está sendo submetida a uma bariátrica que tem a intenção de engravidar?
Bom, vamos lá. Em relação à questão da fertilidade, a gente sabe que a obesidade é uma causa importante de infertilidade por conta de todo esse desequilíbrio hormonal. A gente sabe que tem uma série de fatores que envolvem a questão do ciclo da mulher. Então, uma delas tem síndrome do ovário policístico, que eu me lembro assim de cara. Então, a perda de peso, sem dúvida nenhuma, ela tem um impacto muito positivo na fertilidade a partir do momento que você começa a ter um ciclo hormonal mais regular. Tem outros fatores também envolvidos, mas que não cabe aqui. Mas a primeira coisa é, sim, a infertilidade é uma causa, está estritamente relacionada à obesidade. E tem muitos pacientes que procuram especialistas em fertilização e a primeira coisa que eles falam é: vá perder peso, porque isso é fundamental antes de pensar em fazer os métodos de fertilização, né? Isso é uma coisa. Em relação à bariátrica em si, né? A gestação em bariátrica, a gente sabe que uma gestação em pacientes com obesidade mórbida tem altíssimo risco. Doença hipertensiva gestacional, diabetes gestacional, fetos grandes para a idade gestacional, enfim, aumento de necessidade de partos, parto cesárea, enfim. Isso é uma coisa. Então, a gente já sabe que é uma pessoa de altíssimo risco. Um paciente que fez a cirurgia bariátrica e emagreceu, obviamente já tem muito menos risco que um paciente, uma gestante obesa mórbida. Mas esse risco, sem dúvida nenhuma, ele é maior do que uma gestação numa paciente com peso normal e um peso dentro do esperado, sem doença, por exemplo. Então, é importante a gente entender essas relações. Porque, às vezes, a gente ouve assim, você fez bariátrica, você tem uma gestação de muito mais risco. Muito mais risco relacionado a quê? Comparado a quê? A uma pessoa de peso normal sem comorbidade? Sim, mas comparado a uma pessoa, a uma gestante com obesidade mórbida? Óbvio que não. Então, isso é muito importante a gente entender. Por isso que tem a questão do tempo ideal para a pessoa também, pós-bariátrica, engravidar. A gente recomenda que seja uma gestação, depois de pelo menos 1 ano e meio da bariátrica. Por quê? Porque é um período em que já houve um equilíbrio do peso, né, uma estabilidade do peso, e aquelas necessidades nutricionais já estão equilibradas. Porque o problema é quando a pessoa emagrece, pode acontecer, quando a gestante, né, quando a mulher em idade fértil engravida logo após a cirurgia bariátrica. Porque é nesse período que existe uma perda de peso muito intensa. Um catabolismo, né, que é um consumo, né, da nossa energia muito grande. Por quê? Porque não está entrando por conta da cirurgia. Então, o organismo ele consome as reservas nesse processo de emagrecimento. E a restrição é muito maior. Então, pode haver uma carência de vitaminas que, às vezes, são essenciais para a formação do feto. Então, a gente orienta, gestação, o ideal é depois de 18 meses. Pedro, isso acontece sempre? Não, né? Eu tenho algumas pacientes que engravidaram logo depois da cirurgia. Por quê? Pela questão da fertilidade. Geralmente por uma desatenção mesmo. Já tive vários relatos de pacientes que me falaram: nossa, mas doutor Pedro, eu nunca engravidei, eu nunca me preocupei. E logo depois da bariátrica engravidei. Então veja que tem um impacto sim da questão da fertilidade. E isso é muito importante, porque pode vir uma gestação não planejada, né? E aí, quando acontece isso,
Aí sim a gente tem que ficar muito em cima em questão de pré-natal, em questão de suplementação, para garantir que o feto, em formação, receba todos os nutrientes necessários para que ocorra uma formação normal, né? Não tenha nenhum problema de formação durante essa fase, né? Então, mas eu diria que, felizmente, hoje as pessoas têm muito mais consciência em relação a isso, né? Então, em relação à contracepção, em relação à gestação só lá depois de 18 meses. Legal, Pedro. Acho que deu para entender bem aí os aspectos gerais da cirurgia, desde a indicação até o resultado, o que esperar depois, né? Queria te agradecer a sua disponibilidade aí, acho que foi uma discussão bem interessante. E aí a gente tem, claro, obviamente, uma discussão específica aí de cada procedimento, em termos de recuperação pós-operatória, de tudo isso, né? Mas aí, para isso, eu espero contar com você em outras discussões. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer poder conversar sobre um assunto que me causa muita alegria, né? E entusiasmo. Eu sou um fervor defensor da cirurgia bariátrica, mas, como eu falei, a gente tem que saber indicar muito bem, a gente tem que saber acompanhar muito bem esse paciente, a gente tem que saber orientá-lo muito bem, porque eu sempre brinco com os pacientes, eu estou dando a faca e o queijo. O paciente tem a faca e o queijo na mão. Vai cortar direitinho, bonitinho, ou vai destruir o queijo? Essa é a minha obrigação, orientá-lo da melhor forma possível, porque é um tratamento fantástico. E fico à disposição para a gente falar sobre técnica, sobre coisas mais específicas, enfim, à medida do possível, estamos aí. Tá? Obrigado mesmo, João. Obrigado mais uma vez, Pedro. Tchau, tchau. Boa noite.